Boa noite, canal de História de Santa Cruz. Finalzinho de domingo, dia 1º de junho de 2025, Instituto Horácio Lemos, Espaço de Acolhimento e Benemerência de Meninas Órfãs em Santa Cruz. O Instituto Horácio Lemos ficava localizado ali na Praça Marquês do Herval, o prédio antigo, conhecido aqui em Santa Cruz como Palacete Horácio Lemos. Funcionou como residência do capitalista Horácio Lemos, tem uma foto aqui nesse slide, e posteriormente foi ocupado pelo Preventório Dom Leme, que mais tarde vai ser chamado de Instituto Horácio Lemos. Esta foto é de 6 de novembro de 1927, de autoria de Augusto Balta, mostrando as alunas desse preventório em frente à fachada, à entrada onde tem um jardim. Mais de um século após a sua construção, o Palacete Horácio Lemos continua chamando a atenção dos moradores e de todos que transitam pela Praça Marquês do Herval, bem no centro de Santa Cruz. A denominação popular de palacete, além de caracterizar que se trata de uma casa que já foi considerada luxuosa, construída para servir como uma das residências do fazendeiro marchante e capitalista Horácio José de Lemos, tem a sua trajetória como espaço de acolhimento de meninas órfãs em Santa Cruz. Horácio Lemos foi um dos homens ricos do Distrito Federal nas 3 primeiras décadas do século passado. Aqui no slide tem uma fotografia feita por mim agora em 1º de janeiro de 2025, mostrando a situação atual do prédio que é conhecido aqui em Santa Cruz como Palacete Horácio Lemos. Então vocês observem aqui, o prédio está bem abandonado, as pessoas passam e perguntam, imaginando que teria sido um prédio construído ainda na época da monarquia, quem teria morado ali? Por que esse prédio, esse edifício se encontra nessa situação? Muitas pessoas me perguntam e eu acho importante fazer essa apresentação exatamente para mostrar, para prestar um esclarecimento. Vocês observem que realmente é um prédio imponente, foi construído numa época que nós podemos falar que era período áureo, período de riqueza maior do Matadouro, final do século XIX, início do século XX, quando esse coronel, esse capitalista, esteve inclusive morando em Santa Cruz, embora ele tivesse cerca de 70 fazendas. O palacete da Praça Marquês do Herval foi ocupado por Horácio Lemos e pela sua família durante a fase áurea do Matador de Santa Cruz, quando o capitalista esteve à frente com a compra e venda de gado que era abatido na localidade. Por ser um dos empresários mais abastados do Distrito Federal, devido aos negócios realizados com o comércio e o abastecimento de carne, Horácio Lemos mantinha contato permanente com as autoridades, tanto federais como estaduais, municipais, sendo concitado a apoiar políticos e partidos que estivessem aliados aos seus projetos relacionados com a construção de matadouros modelo. Uma publicação do jornal O Farol, de 15 de janeiro de 1913, falando sobre, noticiando aqui a construção de um matadouro frigorífico, porque o Horácio Lemos tinha fazendas em uma localidade, um município chamado Benfica, em Minas Gerais, e lá ele conseguiu o monopólio do governo de Minas Gerais para a construção desse matadouro. E aqui então está convidando para o lançamento da pedra fundamental, que foi exatamente em janeiro de 1913. O ato será solene, devendo os convidados ser transportados para o local em trem especial contratado pelo coronel Horácio Lemos. Esse distinto cavalheiro teve a gentileza, que muito agradecemos, de nos convidar pessoalmente para assistirmos ao início dessa grande empresa em nosso município. Esse aqui é o jornalista lá, o editor do jornal Farol,
agradecendo. Aí no Jornal Farol estiveram nesse evento representantes de jornais de São Paulo, do Rio de Janeiro, o próprio presidente da província, no caso do estado já, né? Horácio Lemos, um coronel envolvido com a política. Estando estabelecido em Santa Cruz no ano de 1898, recebeu o telegrama publicado no jornal A Notícia de 4 de junho daquele ano, assinada por alguém que usou o pseudônimo de Lavrador, declarando ter viajado para cá como aliado do coronel Lemos para fazer respeitar os direitos de eleitor e para que as eleições possam correr em ordem conforme desejo do doutor Barata Ribeiro. Coronel Horácio Lemos, Rio, 4 de junho de 1898. O trem das 1 hora seguiremos no trem, das 1 hora seguiremos para aí. Para o seu lado, fazermos respeitar os direitos dos cidadãos eleitores, esperando que a eleição corra em ordem para que seja eleito cidadão capaz e o Congresso fazer respeitar as leis republicanas conforme o desejo do nosso eminente chefe, Dr. Barata Ribeiro. Assinado Lavrador. Ele manda esse mesmo telegrama para Laurentino Pinto Filho e General Olímpio Silveira, que também estavam em Santa Cruz. Então, o Horácio Lemos estava em Santa Cruz e ele, considerando aqui que o Horácio Lemos naturalmente vai influenciar. No dia 21 de outubro de 1899, quer dizer, um ano depois daquela eleição, que foi o ano da eleição presidencial, o jornal Gazeta de Minas e outros periódicos da então capital federal noticiaram que Horácio Lemos havia transferido seu contrato para o abastecimento de carne verde do Matador de Santa Cruz à população do Distrito Federal para um sindicato composto por capitalistas do Rio de Janeiro e da região do Prata. Por esta época, Horácio Lemos e sua família residiam em Santa Cruz, no seu palacete da rua Visconde Sepetiba, no número 63, onde se realizou, em 30 de junho de 1900, na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, o casamento da sua filha Urminda Lemos com Atos de Azevedo, tendo como padrinhos o coronel José Benício de Azevedo e o capitão José Rodrigues Duarte e o doutor Francisco Silveira, esposa. Aqui tem a notícia, o Jornal da Notícia, falando exatamente do casamento, né? Os que foram testemunhas. Então, dia 1º de julho aqui em Santa Cruz. Então, na época, embora tivesse diversas fazendas em vários estados, ele estava morando em Santa Cruz. Por exemplo, a fazenda preferida dele, pelos anúncios, é essa Fazenda da Saudade, que fica numa localidade no município chamado Benfica, no Rio de Janeiro e também em Minas Gerais, onde mantinha lucrativos empreendimentos relacionados com a venda de carne bovina. Horácio Lemos possuía fazendas e outras residências, cerca de 70 fazendas. A Fazenda da Saudade, localizada no município de Benfica, Minas Gerais, era das propriedades do capitalista, onde criava gado indiano e mantinha extensas áreas reservadas ao cultivo de arroz, milho, legumes e hortaliças. Aqui tem uma página da revista A Fazenda, exatamente falando sobre a propriedade do coronel Horácio Lemos. Essa fazenda, ficava no município de Benfica, em Minas Gerais. No dia 17 de janeiro de 1913, Horácio Lemos promoveu o lançamento da pedra fundamental do matador frigorífico, que era chamado Matador Modelo também, né? Em área de sua fazenda em Benfica. Transformar a carne, que era carne fresca, chamada carne verde, né, em frigorífico, carne congelada, era uma novidade para aquela época. Essa fazenda, esse matador, seria construído então em Benfica, nas proximidades da fazenda dele, e esteve a presença, inclusive, do presidente de Minas Gerais, que é correspondente ao governador. Conforme noticiaram os grandes jornais de circulação nacional, como o Jornal do Brasil, o Jornal País, Jornal do Comércio, Farol, Diário de Notícias, Correio Paulistano, Estado de São Paulo, entre outros. Todos esses jornais sempre pontuavam que se tratava de um dos maiores capitalistas do Brasil. Então, uma grande empresa para exploração de carnes. Em Minas serão construídos 3 matadores. A concessão mineira, que é magnífica, só não foi executada pelo coronel Lemos por falta de capitais. Então, já aqui antecipando a construção. Isso é uma reportagem do jornal A Noite, do dia 5 de dezembro de 1915.
o Palacete Horácio Lemos e o Clube de Corrida de Santa Cruz. Em 1914, no dia 25 de janeiro, o Palacete Horácio Lemos foi cedido para a reunião da Assembleia Geral do Clube de Corrida de Santa Cruz, quando foi eleita sua nova diretoria, levando-nos a entender que já nesta época nem o coronel nem a sua família residiam mais no casarão. Então, esse clube de corridas, do qual eu já fiz uma apresentação, não tinha não tinha sede permanente. Então, a sede provisória foi exatamente no Palacete Horácio Lemos, onde eles fizeram a reunião. E provavelmente nessa época a família já não estava mais morando ali. Em 13 de março de 1925, o coronel Horácio Lemos volta a Santa Cruz. Isso depois de praticamente 10 anos dele estar afastado. Ele tinha negócio em Santa Cruz, mas ele não estava mais morando aqui, para acompanhar de perto os seus negócios com o matadouro em razão da majoração do preço da carne. Foi um ano em que a carne de boi, a carne verde, ficou muito cara e houve, claro, que surgiram muitas cobranças. Como ele tinha o monopólio da carne e esse problema todo estava ligado com a questão de a febre aftosa, o problema também do transporte, enfim, uma série de questões, então a carne foi aumentando. Claro que os capitalistas, eles querem lucrar. E o que eles vão fazer? Eles vão segurar o boi na boiada, né? Não vão mandar para o matadouro e isso vai encarecer a carne. Ao ser entrevistado pelo jornal Gazeta de Notícias, em 13 de março de 1925, quando se anunciava o aumento da carne verde, decorrente do problema de abastecimento, o coronel, que já possuía 70 fazendas, ocupando área correspondente a quase 70 mil alqueires e com fortuna acumulada em 60 mil contos de réis, vai justificar a majoração do gado em razão da seca, custos dos transportes e febre aftosa, entre outros problemas. Vejam vocês que ele já era um homem milionário para a época. Então aqui tem a reportagem que foi publicado no jornal Gazeta de Notícias, exatamente no dia 13 de março de 1925, quando o jornal vai procurar saber por que a carne estava aumentando. Porque ele, de certa forma, ele era, digamos assim, um dos responsáveis. Afinal de contas, ele era principal é, responsável pela aquisição da boiada. Na condição de ser capitalista com uma das maiores fortunas do Brasil naquela época, era uma das maiores fortunas, então, Horácio Lemos e sua família vão ter presença marcante na imprensa com reportagens e fotos das colunas sociais. Tem aqui uns recortes sobre a boda de ouro dele, inclusive com fotografia, que fotografia naquela época, os jornais era uma coisa mais ou menos rara, não era sempre que saía publicações em todos os jornais. Aqui tem o casal Horácio Lemos numa reportagem do Correio da Manhã de 20 de janeiro de 1928. Mais uma notícia também da Gazeta de Notícias e outra do Correio da Manhã, falando sobre a boda de ouro, enfim, e tudo isso para mostrar o prestígio. Aqui já é a revista Fonfon, publicando uma foto do coronel, ele está bem aqui ao centro com um dos netos, né? Comemorando as bodas de ouro, Coronel Horácio Lemos, Sua Excelentíssima Esposa, Senhora Francisca Assis Lemos. Os filhos, netos e bisnetos do venerando casal fizeram celebrar na Matriz da Glória uma missa em ação de graças por esse auspicioso fato. Então, em 1920, ele não estava mais morando em Santa Cruz. Até mesmo uma tentativa de assassinato e uma tentativa de roubo, de assalto, vai ser documentada aqui, como aparece aqui na revista da semana. O coronel Horácio Lemos vai aparecer nas revistas sociais até mesmo quando se registra tentativa de assalto e assassinato. Então a revista da semana mostrando essa tentativa de assalto vai ser noticiada também por jornais. E aqui uma foto da revista Fonfon em Benfica, exatamente quando ele fez o lançamento do Matadouro.
Mais um registro social da Revista da Semana, 10 de maio de 1915, registrando em suas páginas o casamento da Dr. Alcides Lemos, que era filho do coronel, e Letícia do Amaral Vilela. Então, por ser uma pessoa muito importante, vai aparecendo. Aqui nós já temos o acolhimento de meninas órfãs em Santa Cruz, vai ter início em 1926, após o fechamento do orfanato Nossa Senhora de Claré, localizada no Meier, que vieram transferidas para a zona rural. Esse orfanato era ligado à igreja e as meninas acabam vindo para cá. Aqui é o Preventório Dom Leme, aquela mesma foto que eu coloquei na entrada. Em Santa Cruz, o orfanato ficou conhecido inicialmente como Preventório Dom Leme, em homenagem ao cardeal Dom Sebastião Leme. Coube ao padre Manuel Gomes, que era vigário de Santa Cruz, assumir os encargos da direção com o apoio da irmã evangelista, que permaneceu no cargo até fins de 1927, transferindo a responsabilidade para a irmã Teodora Borges. O palacete também serviu, em 1914, como sede provisória do Clube de Corridas de Santa Cruz, porque aparece o Clube de Corridas, como eu mostrei lá anteriormente, e depois, já em 35, 14 de junho de 1935, conforme é publicado no jornal Amanhã, também vai servir como sede provisória do Grêmio Procópio Ferreira. O Grêmio Procópio Ferreira tinha sido fundado, né, em 1934, não tinha uma sede própria, e eles vão ocupar então exatamente as salas do Palacete Horácio Lemos. Naquela época a diretoria era Ivan Vion, presidente, José Aníbal Santiago, depois José de Pinho, João Batista Fonseca e Olavo Correia e Luiz Moraes. Isso é uma reportagem da jornal Revista da Manhã, amanhã, 14 de junho de 1935. Como instituição de caridade, o Patronato Dom Leme, que passou a ser chamado de Instituto Horácio Lemos, sempre dependeu de verbas institucionais, doações e limitada venda de produtos confeccionados pelas meninas órfãs. Aqui tem uma notinha do Jornal do Brasil, de 3 de dezembro de 1936, falando sobre uma ação entre amigos, que é aquela rifa que antigamente se vendia muito isso, né? Para que as pessoas ajudassem a instituição. Então, isso era uma forma de conseguir dinheiro. E aqui do lado direito, na reportagem também do Jornal do Brasil do dia 11 de dezembro, veja que as duas foram em dezembro, uma dia 3 e outra dia 11, é a transcrição de um parecer da Câmara dos Deputados, né? O Caldeira de Alvarenga, que era deputado, requer e obtém destaque para a imediata votação do veto, porque tinha sido vetada, né? A parcela de 12 mil conto de réis para o dispensário Coronel Horácio Lemos de Santa Cruz, da verba 7, auxílios. Vejam que no finalzinho aqui, o veto é mantido o veto, a parcela, quer dizer, o dinheiro que ia para o dispensário não foi. Isso vai significar o quê? Vai significar mais problemas ainda, porque elas dependiam de ajuda, de verbas, né? O coronel Horácio Lemos permitiu a ocupação do palacete, que dispunha de 28 cômodos amplos, arejados, com extensa área jardinada, mediante o aluguel anual de 4 mil réis, cujo pagamento, devido à situação angustiante de penúria do orfanato, o proprietário acabava dispensando. Então havia não foi uma doação, havia uma cobrança de aluguel, uma imposição de aluguel, mas o coronel, enquanto esteve vivo, dispensou esse pagamento. Aqui tem ainda uma foto do grupo de asilados, o orfanato Dom Leme, que chamava Preventório também, as alunas bem arrumadinhas, a freira aqui no meio. Depois, com o passar do tempo, elas já não vão mais ter nem dinheiro para comprar roupa.
Com o passar do tempo, a situação do Instituto Horácio Lemos foi ficando cada vez mais difícil, conforme denúncia publicada no jornal Diário de Notícias de 20 de agosto de 1954, já estamos bem depois, com manchete que dizia: crianças famintas e maltrapilhas numa casa em ruínas. É uma reportagem grande, e nessa reportagem, essa denúncia, alguém, talvez aqui de Santa Cruz mesmo, mandou essa denúncia para o Jornal Diário de Notícias. O Jornal Diário de Notícias mandou um jornalista aqui, e quando chega no local, nem tem lá ele relata que tem lá um bilhete dizendo que é proibida tirar fotografias. Ele não encontra com a irmã Teodora, mas ele constata que o prédio, como vocês podem ver aqui hoje, já está bem ruim. Naquela época já também estava. Com o falecimento do coronel Horácio Lemos em 12 de junho de 1942 e com o cancelamento de ajuda financeira pelos poderes constituídos, carestia nos preços dos alimentos, de material higiênico e vestuário, as meninas órfãs de Santa Cruz passaram por imensa dificuldade, obrigando a irmã Teodora a sair em companhia de algumas outras colegas, né, a perambular pelas ruas da cidade e do bairro, clamando pela ajuda em forma de esmola. A irmã Teodora acabou indo mesmo pedir esmola. A proposta inicial do Instituto Horácio Lemos era que as meninas aprendessem economia doméstica, aprendessem a fazer objetos que pudessem vender. Só que isso não dava conta, eram aquelas flores artificiais, bordados, isso aí não dava conta para manter a alimentação de 50 e poucas garotas, né? Mesmo diante de tais dificuldades, as verbas que anteriormente eram previstas pelo Ministério da Justiça e Câmara dos Deputados foram canceladas definitivamente. Com a criação, em abril de 1943, da Escola de Lavradores e Vaqueiros Presidente Getúlio Vargas, em Santa Cruz, pelo Abrigo Cristo Redentor, o Instituto Horácio Lemos passa a ficar vinculado à fundação, como escola profissional destinada às meninas órfãs. Após a morte do provedor da Fundação Abrigo Cristo Redentor, que era o Levi Neves, com a extinção da Escola de Lavradores e Vaqueiros e o encerramento das atividades de diversas escolas e institutos da Fundação Abrigo Cristo Redentor, não tivemos mais notícia da ocupação e destinação final do vetusto Palacete Horácio Lemos. Quer dizer, hoje nós não sabemos exatamente quem ocupa, se é algum herdeiro da família do Horácio Lemos. Sabemos que não se trata de ninguém relacionado com a parte da igreja, porque eu imaginava inclusive que esse prédio tivesse sido doado, mas pelo que consta aqui não chegou a ser doado, então fica a dúvida. Aqui tem a notícia do falecimento do coronel, isso foi em 1942, né? Um ano antes da criação da escola, e lamentando que, infelizmente, nós não temos mais acesso, né, informações sobre o Palacete Horácio Lemos, que é realmente uma construção imponente, é uma construção que merecia ser preservada, ser restaurada, mas como não se sabe quem é o proprietário, qual é a origem, então ficamos assim aguardando para ver o que vai acontecer no futuro. Então aqui o canal de História, o YouTube, História de Santa Cruz, falando sobre o Instituto Horácio Lemos, espaço de acolhimento e benemerência das meninas órfãos de Santa Cruz, que é exatamente esse prédio aqui, que se encontra na Praça Marquês do Herval, em Santa Cruz. Então, Instituto Horácio Lemos, espaço de acolhimento e benemerência de meninas órfãs de Santa Cruz, 1º de junho de 2025, canal do YouTube. E até uma próxima oportunidade para você. Um grande abraço, um bom início de mês e um bom final de domingo, finalzinho já. Até amanhã.